Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente à espiritualidade que nos ampara, protege, nos intui e, quando a gente é bem comportadinho, nos ilumina. Agradecer o convite da casa, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, depois de um longo e tenebroso inverno, tá? Então, o meu agradecimento sincero pela oportunidade de falar nessa casa que é uma das casas que faz parte da minha história como palestrante. Então, quando a gente fica muito tempo sem vir, a gente se sente um pouco órfão, um pouco carente. Então, por isso, nosso agradecimento. E pedir desculpa também aos irmãos por chegar em cima da hora, porque eu sou militar e eu saio do quartel às 19 horas. 19 horas o corneteiro toca. E é difícil pegar o movimento da Via Expressa para chegar aqui. O movimento está muito grande, então a gente veio pedindo para todos os santos e discutindo com todos os demônios, uma preparação muito boa que eu venho fazendo no caminho, para que conseguisse chegar em tempo. E aqui nós estamos. Proposta para a gente conversar na noite de hoje é acerca da mediunidade. Tá? Eu sei que temos pouco tempo, só 30 minutos, um tempo muito curto para falar sobre a mediunidade. Mas já vai ser o suficiente para a gente tecer alguns comentários, pincelar algumas coisas acerca dessa tão importante ferramenta do Espírito encarnado. A gente vem para a casa do Senhor por dois motivos. Pelo amor, pelo chamamento do amor, ou pela dor. E, apesar de a mediunidade não ser uma doença, não ser um mal, muitas das vezes os reflexos da mediunidade é que nos causam dor e nos fazem vir à casa espírita. Porque dor todo mundo aqui sabe o que é. A gente pode até procurar a casa do Pai por uma doença física, uma dor física, um problema de saúde grave, porque tem muita gente que procura a casa espírita ou procura a casa do Pai porque está com problema de ordem física, o medo da morte, porque ela teoricamente se avizinha. Então, na busca por uma solução pela saúde, a gente procura Deus, se agarra em Deus e deve fazê-lo, mas também deve procurar a medicina. Mas há uma série de outros tipos de incômodos, poderemos dizer assim, que fazem com que a criatura procure a casa espírita. Quem nunca ouviu falar ou quem não veio à casa espírita, por exemplo, tocado por situações, sensações, sentimentos que não tinha como explicar. E assim a gente conversa com um, conversa com outro, principalmente quem não nasceu em berço espírita, é claro, quem já nasceu tem um conhecimento oriundo da própria família, já facilita um pouco. Mas para quem, como eu, nunca teve contato, lá no passado, perturbado das ideias, né, Chico? Perturbado das ideias, não que eu tenha deixado de ficar perturbado delas, mas agora dá para controlar um pouquinho. Perturbado das ideias, começa a procurar um, começa a procurar outro, e agora, o que eu faço? E até que alguém diz, vai lá no centrinho. Eu tenho uma bronca quando fala centrinho, livrinho,
mensagenzinha, né? Mas tudo bem, vamos aceitar. Vai lá no centro. E a gente então depara-se com a casa espírita e depara-se com a realidade completamente diferente daquilo que era a nossa realidade. E a mediunidade, o que ela é, gente? O conceito de mediunidade, que está lá no livro dos médiuns, é a faculdade que a criatura possui de sentir o lado espiritual em maior ou em menor grau. A palavra médium, na sua origem, significa intermediário. Intermédio. Ou seja, há dois planos de vida. O nosso físico, o plano que nós temos contato, aquilo que é palpável, aquilo que nós conseguimos interagir, conscientes, acesos, acordados na matéria. E há o plano invisível, que é o mundo original, que é a nossa verdadeira morada, a nossa casa. Porque nós não somos isso que nos apresentamos agora. Nós somos espírito. E estamos usando um corpo, porque faz parte da regra do jogo. A regra do jogo para o progresso, para a evolução, para chegar um dia à perfeição chamada felicidade, é termos que passar, enquanto imperfeitos formos, pela matéria para aprender a executar o plano do progresso, que é o plano individual de cada um. Então a gente aprende no plano espiritual, a gente cresce como espírito, mas a gente só completa o progresso vindo à matéria e executando aqui. Porque foi perguntado, certa oportunidade, aos espíritos, se era possível aprender no plano espiritual. E aprender no plano espiritual é possível. Agora, o progresso só se completa quando a gente é testado. E aí a gente vem para a matéria. Então, esses dois mundos precisam de intermediários para se comunicar, para interagir um com o outro. Porque não pensem vocês que o mundo espiritual não interage com o físico. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. A tal da pergunta do Enem espiritual. Pode influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos os espíritos? Resposta: muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, ou seja, Kardec trouxe-nos à luz, informando que, além do mundo invisível existir, eles interagem conosco. Mas há que ter uma ferramenta. Isso é verdade, viu? Falei a verdade. Há que ter uma ferramenta, e a ferramenta é mediunidade. Então a mediunidade é essa capacidade que nós possuímos de sentir o plano espiritual em maior e menor grau. Médium, intermediário. Dizemos na doutrina espírita, de forma geral, que todo mundo é médium. É errado dizer isso? Não, não é errado. Porque ser médium... Se eu andar vai te atrapalhar, né? Então eu vou ficar mais paradinho. Eu já estava começando a me soltar, viu? Me dá a pandorga, da corda vai longe. Ser médium é sentir o plano espiritual em maior ou menor grau. Se você sente um arrepio, que não é de frio, você pode ser considerado médium. Ou não pode? Pode. Agora, quando nós usarmos o termo médium para nos referirmos a trabalhador, médium àquele que dedica-se ao cumprimento da sua tarefa junto à doutrina espírita, aí a gente não dá para dizer que todo mundo é. Não dá para dizer. Porque poucos de nós da humanidade nos dedicamos ao ofício, não seria o termo, mas nos dedicamos ao compromisso da mediunidade. Então, quando a gente vem para a casa espírita e começa a trabalhar, começa a desenvolver-se, a gente então passa a ser um compromissado com a mediunidade. Aí é diferente. É diferente.
Porque aquele que simplesmente sente a espiritualidade, um arrepio daqui, um sopro dali, uma voz que não sabe de onde veio, um pressentimento, algo parecido, que é do comum do povo, esse tem menos responsabilidade do que aqueles que são considerados médiuns, efetivos. Aqueles que dedicam-se à mediunidade e ao seu desenvolvimento. Por isso nós precisamos falar sobre ela, desmistificando a mediunidade, para que a gente possa entender efetivamente como sobreviver nesse mundo de tamanhas agruras. E a mediunidade é uma ferramenta bendita, porque também já perguntaram certa oportunidade. Já perguntaram se a mediunidade ela era ruim ou poderia nos causar doenças. E não. Justamente por quê? Porque aquele que aprende a lidar com a mediunidade, ele se protege, se blinda. Aquele que usa de forma desconexa, despreparada, desorganizada a mediunidade, a sua faculdade, aí sim, esse pode ter ao seu lado espíritos que não queiram o seu bem. E aí, claro, dali para virar uma doença, parar no sanatório, é um já. Tá? Mas, em tese, ela não é ruim, ela é uma ferramenta espetacular que Deus deu ao espírito. Se alguém lhe perguntar onde é que está erradicada ou qual é a origem da mediunidade, a origem da mediunidade, ela é espiritual. Nós temos a faculdade de comunicar-se. Nós já trazemos essa faculdade, então ela é do espírito, mas ela também está erradicada no corpo, porque há necessidade. Como nós somos extracorpóreos, nós somos seres que não temos corpo físico, carnal, material, como nós estamos usando agora, a gente apenas o usa. Nós precisávamos de uma ligação do nosso espírito, através do perispírito, no corpo físico. Então nós temos erradicada no corpo a mediunidade na chamada glândula pineal. Quem estudou ciências lá no passado, ouviu falar sobre a glândula pineal. É uma glândula que está localizada na base do cérebro. Ela possui em seu interior cristais. Ela é pequenina, mas ela tem grande importância. Quando nós somos crianças, ela é a responsável pela formação dos nossos caracteres genésicos, das nossas... do nosso aparelho reprodutor, das nossas glândulas reprodutoras. Então, enquanto nós estamos na infância, ela trabalha aceleradamente para formar o corpo físico do adulto. Quando a gente chega na fase adulta, essa glândula ela tem uma função física diminuída. A sua atividade diminui. E aí é que entra a expansão da sua atividade paranormal, sensitiva, que é a sede da mediunidade. Então, já que eu falei no termo paranormal, tem um outro conceitozinho sobre mediunidade que diz o seguinte, que é o registro paranormal que está inserido na humanidade semelhante à inteligência e à razão. Então vejamos, é bem complexo, mas ela é uma ferramenta espetacular. E como disse no início, nós chegamos à casa espírita com algumas sensações, com alguns reflexos da mediunidade. Quais, por exemplo? Eu também preciso pegar o encurtador de braço, que a gente não tem problema de vista, a gente tem braço curto. Então, a gente precisa pegar o encurtador. Alguns sintomas, gente, que muitas vezes as pessoas vêm à casa espírita. Quem trabalha no atendimento fraterno sabe bem disso, tá?
A pessoa chega na casa espírita dizendo o seguinte: eu estou com o meu cérebro perturbado. E aí dá vontade de dizer para ele: bem-vindo ao grupo, bem-vindo ao clube. Porque, gente, hoje em dia, quem é que não está com o cérebro perturbado? Essa porcaria aqui, ó, que é maravilhosa, mas isso aqui nos traz uma incomodação terrível. Você não tem mais momentos de descanso. Às vezes, voluntariamente e às vezes involuntariamente. Você é encontrado a qualquer momento. As pessoas lhe chamam, as informações vêm até você. Antigamente nós íamos, e eu sou antigo, né? Eu já sou velho, já estou quase na metade do caminho, acho eu que é metade. Dizem alguns espíritos que eu já passei da metade. Mas antes a gente ia a uma banca de revista comprar o jornal para receber a informação. Eu ia em busca da informação. Eu ia até a televisão, ligava a TV para receber a informação. Agora a informação apita, vibra. Então é comum que as pessoas venham à casa espírita com um sintoma de cérebro perturbado, muito pensamento excessivo, e está lhe causando estresse. Podemos dizer de primeira mão que é mediunidade? Não. Justamente por ser um sintoma parecido com algo corriqueiro. Então aquele que está atendendo deve ter muito cuidado. Não dá para atestar. É mediunidade, joga no trabalho mediúnico de cara. O perigo. O perigo para fechar uma casa espírita. Botar alguém despreparado no trabalho mediúnico. Nervosismo. Estado de nervo. Eu estou com estado de nervo, estou com meus nervos à flor da pele. Eu já nasci assim, então eu já me acostumei. Agora, as pessoas vêm à casa espírita com esse problema. Pode ser mediunidade? Pode. Dá para atestar? Não dá. Porque pode ser qualquer outro fator do comum, do dia a dia. Jean, então estás falando uma coisa e dizendo outra e eu acabo não justificando o que é a mediunidade ou não. É porque é muito sutil, gente. É extremamente sutil. Você, por exemplo, que ouve ou sente o pensamento de um espírito, você muitas vezes não consegue diferenciar do seu. Será que esse pensamento é meu? Será que é o pensamento da entidade? Porque é realmente muito sutil. Vamos tocar, senão não termino. Vou pular alguns aqui. Insônia. Muita gente às vezes vem para a casa espírita dizendo: olha, eu estou com encosto. E o encosto só aparece de noite. Porque eu não consigo dormir. Eu estou com insônia. Aí a gente já vai dizer que é mediunidade, vai dizer que é o acompanhamento espiritual. Vocês sabiam que a luz dessa porcaria aqui, à noite, na nossa retina, nos impede de dormir? Aí não dá para dizer, isso é espiritual. Mesmo que o médium tenha visão mediúnica, está vendo a entidade do lado da pessoa. Eu estou vendo. Não vejo não, tá, gente? Só estou usando hipoteticamente. Eu, graças a Deus, não vejo espíritos desencarnados. Vejo vocês, já está bom demais. Mas ela, dá para dizer que essa pessoa não dorme porque a entidade está ali? Não. Porque muitas das vezes, as situações que ela mesma procura impedem ela de dormir. Mas pode ser. Arrepios, como eu já citei, presença de vultos. Quem que nunca olhou assim, aqui, meu filho, eu tenho uma caminhonete, eu venho cheio, entendeu? Já vem tudo comigo, nós somos um grupo espiritual. Fiz mal para muita gente, então agora tem que resgatar, né? Mas só passa por lá de cá quem eles deixam. Tá? Porque tem uma proteção espiritual dos mentores da casa que permitem que eu fale.
Porque o espírito pode impedir que o expositor fale, sabiam? Abrindo um parênteses, porque o tempo já está acabando, mas eu sou danado, né? Eu sou mal educado. Conta-nos um antigo da doutrina espírita, o Tom Wilde, que certa oportunidade na Federação Espírita Catarinense, que era na Mauro Ramos, tá? O expositor não conseguiu falar e ele estava sentado, né? E ele viu. Quando ele abria a boca para falar, o espírito botava uma pena fluídica. Era uma pena, igual a pena comum, só que era fluídica. Botava na garganta do expositor. Ele tossia, não falava. Tossia, não falava. Mas aqui há uma proteção para a gente falar. Tá? Isso ali foi para testar, claro. Testar o expositor para que ele pudesse preparar para situações como essa. Presença de vultos. Calor ou frio excessivo. Deixem de lado a menopausa e a andropausa, por favor. Porque isso aí já é normal. Mas a gente às vezes está na flor da juventude e tem calores e frios excessivos. Pode ser mediunidade? Pode. Podemos atestar? Não podemos. Porque pode ser também alguma disfunção hormonal. Mas são sintomas de mediunidade. Falta de ânimo para o trabalho. Eu conheço uma meia dúzia de amigos que têm essa mediunidade há muitos anos. Quer ver na casa espírita? Para ajudar a espalhar uma carradinha de brita, olha, aí a mediunidade está lá. Né? A falta de ânimo para o trabalho. Tristeza e alegria excessiva. Gente, tem pessoas que estão depressivas demais, são aquelas pessoas que tudo quer que o mundo acabe, por quê? Porque daí vai acabar com o sofrimento dela. E outras são alegres demais, riem de tudo. E tanto um quanto o outro extremo pode ser a mediunidade como sintoma. E também pode não ser, pode ser comportamental. Sensação de peso nos ombros. Sensação de peso nos ombros. Pode ser mediunidade. Eu sei que eu falei aqui todos esses sintomas e todo mundo aqui, em um ou em outro, se localizou. Posso dizer que vocês são médiuns somente naquela forma geral que eu disse inicialmente. Porque se a gente sente em maior ou menor grau a mediunidade, a intervenção do mundo espiritual, a gente é médium. Posso dizer que vocês são médiuns trabalhadores, são médiuns que terão que dedicar-se à prática do trabalho mediúnico, do desenvolvimento da sua mediunidade? Não posso. Só o tempo dirá. Mas se você já percebe alguns dos tais sintomas lidos, já bota as barbas de molho. Porque há a importância de você, então, se localizar. Às vezes a gente vem para a casa espírita e pensa, lá alguém vai me orientar. Lá o médium, o presidente, o diretor, é ele que vai dizer, faz isso, faz aquilo outro. Não, não é assim. Porque aqui a gente precisa vir para, então, desenvolver a nossa faculdade. E aí existem alguns trabalhadores que dizem, e não está errado, que a mediunidade não se desenvolve. Se a gente for levar em consideração a mediunidade como faculdade do espírito, ela não se desenvolve. Tá? O espírito já traz essa faculdade com ele, e a mediunidade como ferramenta, ela é divina. E como tudo que é divino, é perfeito. Agora, para fazer com que ela atue na nossa vida física, aí tem que desenvolver-se. Um exemplo chulo que a gente pode utilizar. Você é o espírito, você é quem pensa. O seu pensamento é você. E você possui um corpo. Você então pensa o seguinte, eu vou caminhar até a casa espírita hoje.
Ou seja, o seu pensamento está desenvolvido, você está na sua razão, está utilizando ele plenamente. E está decidido, eu vou à casa espírita hoje. Mas se você tem, por exemplo, algum problema de locomoção, que você ficou muito tempo parado numa cama, por exemplo, o que aconteceu? Atrofiou os membros. Você consegue ir? Aí tem que fazer o quê? Uma fisioterapia. Para destravar. É um exemplo chulo que a gente pode utilizar da mediunidade. Nós, como espírito, temos a liberdade de usar essa ferramenta perfeitamente completa. Por que não dá? Porque falta desenvolver. Porque quando a gente está no corpo físico, precisamos fazer a conexão. Desenvolver pela glândula pineal a prática da mediunidade com a intenção, com a vontade. Aí é na casa espírita que você tem que vir. Já veio com aqueles sintomas, né? Chegamos todos aqui com aqueles sintomas todos. Agora vamos cair na mão de quem? De uma pessoa experiente, de alguém que estude. O dirigente do trabalho mediúnico, que não necessariamente é o presidente, ele tem que ser uma pessoa que se dedica, que estuda e que tenha experiência. Porque só estudar não adianta. Só ler não adianta. Você lê todos aqueles sintomas. Vai chegar alguém aqui, você vai jogar num trabalho mediúnico porque encontra neles algum indício de mediunidade. E isso é um perigo. Só a prática é que vai lhe dar os conhecimentos necessários para conduzir bem esse irmão que vem em busca do socorro. Que no momento que a gente adentra pela primeira vez na casa espírita, nós estamos buscando socorro, orientação. Aí a orientação é a seguinte: começa a assistir palestra. Não, eu estou com aquele problema lá do encosto da madrugada, eu não consigo dormir. Eu quero resolver isso. Começa a assistir palestra. Por quê? Aqui nós estamos treinando, por exemplo, um exercício que Deus nos deu, uma dica maravilhosa ao construir o nosso corpo. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. Aqui estamos por 30 minutos a 1 hora, caladinhos, equilibrando a nossa energia perispiritual. Estamos recebendo o atendimento dos espíritos, porque vocês já estão recebendo passe. Daqui a pouco tem um passe fluídico, troca fluídica entre médiuns e doentes, junto com a supervisão do plano espiritual. Fluido animalizado, fluido cósmico universal. Começa tudo a dar uma organizada. Estudo sistematizado, participar. Tem que vir, tem que ler. Tem que ler, tem uma biblioteca ali. Ainda tem? Faz tanto tempo que eu não venho, de repente, né? Tem uma biblioteca ali. Tem que estudar. Tem que concatenar as ideias, organizar a casa mental para tirar aquele lixo, porque a gente produz um monte de lixo durante o dia. Isso tudo é mediunidade. Aí alguém pensa, não, é dedicação, compromisso. A espiritualidade vê. Quem é que vem sempre? Quem é que vem por medo, que só quer o céu, está com medo do inferno? E Chico Xavier sempre disse, eu quando desencarnar eu vou para o céu. E quem é capaz de contrariar Chico Xavier? Ele dizia, eu vou para o céu, centro espírita do umbral. Mas a gente quer o céu. A espiritualidade vê. Sabe com quem pode contar. E aí a gente vai com o compromisso das sessões doutrinárias. Daqui a pouco nós vamos ser chamados, convidados a trabalhar num trabalho mediúnico.
E ali no trabalho mediúnico nós vamos ter a prática mediúnica. Para acabar, um minutinho só. A prática mediúnica, que é quando nós vamos dar vazão ao que o espírito que está precisando se comunicar tem a dizer. Aquele espírito da insônia, o espírito que nos acompanha durante o dia, aquele que fala o tempo todo no nosso ouvido, o vulto que não nos deixa em paz e nós vemos o tempo todo, eles vêm para o trabalho mediúnico. Uma reunião fechada, de um grupo pequeno, não pode ser muito grande, bem orientada, bem conduzida, aonde nós vamos dar vazão. E aí nós vamos dar vazão ao quê? Aos tipos de faculdade mediúnica. Psicografia, escrever. Quem é que às vezes aqui não sente uma vontade danada de escrever? Pode escrever, escreve. Pode ser em casa, faz. Só não repete. Não torna comum, porque não é em casa que a gente deve fazer. Mas treinar, quebrar as amarras que o corpo muitas vezes imprime, é importante. A psicofonia, equivocadamente chamada de incorporação. Gente, o espírito não entra no nosso corpo. Até porque a gente às vezes tem um corpo grandinho, então cabia o espírito. Mas tem gente que é muito magrinha. E segundo Divaldo Pereira Franco, o bom é tomar passe de gordinho. O passe do gordinho vem cheio de energia. Divaldo é que fala. Eu não vou contrariar Divaldo também. Mas o espírito não entra em nós. É psicofonia, ou seja, ligação psíquica. O espírito liga-se ao meu pensamento através do cordão fluídico. E aí ele me passa aquilo que ele quer falar. Alguém poderá dizer o seguinte: mas espera aí, se ele passa o que quer falar, por que eu sinto as dores que ele sentia? Ah, queridão, porque essa ligação ela é tão forte, que os perispíritos unidos passam a compartilhar das mesmas sensações. E aí, claro, aquele que vai dar a comunicação psicofônica sente a dor no coração, sente a palpitação, sente a dor no rim, sente a dor na cabeça, sente... E aí pensa que incorporou. Não é incorporação. Aí tem a mediunidade de cura. A pessoa que tem a capacidade de, através de energia sua própria e da sua boa intenção, impor as mãos e curar. Não tem que desenvolver? Claro que tem. Senão você vai sair pela rua aí querendo curar todo mundo? Vai ficar obsedado. Enfim, psicografia, falei das mais importantes. Psicofonia, a da cura, a da audiência, precisa desenvolver. O espírito fala como a gente está falando aqui agora? Nem sempre. É raro os casos do espírito que fala articuladamente e o médium consegue ouvir. No demais, você ouve o pensamento. E por isso é tão difícil separar um do outro. Só com treino. Só com desenvolvimento. E aí a vida vai mudando. No começo sempre muda para melhor. Porque os espíritos dão uma aliviada. Os nossos obsessores são levemente afastados, com muita educação. Mas depois, você precisa tomar conta da sua própria vida, porque você é o timoneiro do barco da tua vida. Ninguém vai conduzi-la. E aí, muitos pensam, mas eu sou médium, eu sou trabalhador, eu sou dedicado, por que eu sofro? Ah, querido, tu sofre não é por causa da mediunidade. Porque, paralelo ao trabalho, nós temos aqui na Terra a obrigação de sanear a nossa vida passada. Mas, bendito aquele, ó filho meu,
que ao chegar no plano espiritual, depois de uma tarefa trabalhada com dificuldade e dor, olhar para trás e conseguir observar que a duras penas ainda conseguiu diminuir um pouco do nosso débito passado. Então, gente, desculpa passar 7 minutos, mas é bem pouquinho, perto de quem brigou tanto na fila da BR para vir até aqui. Que Deus abençoe a todos. Tinha mais um monte de coisa, eu nem fui para o papel, porque essa palestra está preparada para ser de 1 hora, tá? Então eu nem fui. Vamos tocar assim para reduzir ao máximo possível. Que todos aqui possam sentir agora o plano espiritual. Deem vazão, só não deem comunicação, por favor, tá? Mas deem vazão a essa ligação, porque ela é importante. Ela transforma esse feixe de luz num feixe inquebrantável, que vai agora nas pessoas que estão desesperadas sofrendo, naqueles que estão sofrendo com a Covid, daqueles que estão sofrendo com as suas casas que perderam tudo, com todas as pessoas, os que estão prestes a se suicidar, eles todos recebem essa energia que vem de vocês, num grande feixe. Então, gente, vamos fazer a nossa parte? Muito obrigado, boa noite e até a próxima.